A paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Nós estamos lendo Jeremias, já lemos o capítulo 1, capítulo 2, e hoje nós leremos o capítulo 3, amém, queridos? Se você tem uma Bíblia física, abre, se você não tem, a irmã Mary lê para você com muito carinho. Tá certo, queridos? Capítulo 3 de Jeremias, que traz como título a minha Bíblia, a minha tradução, a clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Ele é clemente, ele é misericordioso, tá certo? Deus abençoe, irmãos. Vou tomar um chazinho aqui, chazinho com a minha... Presente no Ministério Canaã, Assembleia de Deus Canaã. Deus abençoe esses irmãos que moram no nosso coração. Todos, né, que por onde a gente passa, fica um pedacinho guardado e a gente sempre ora e abençoa a todos que têm nos abençoado. Que Deus possa abençoar e retribuir 100 por 1. Amém, queridos? Capítulo 3 de Jeremias, que diz: Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Ele quis comparar o povo todo de Israel, a fé deles, que estava se prostituindo com outros deuses, com outras seitas, heresias sendo pregado, e eles seguiam, abandonando o Deus Todo-Poderoso. Então ele comparou, né? Quando na lei de Moisés a mulher não poderia retornar para o seu marido depois que ele repudiasse ela, né? Mas ele diz que todavia a clemência dele era tão grande que se tu te prostituísse com outros deuses, se tu adorou a outros deuses, se tu foi após outros deuses, torna para mim. Olha que lindo, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele é tão misericordioso que ele só quer que nós se arrependa e torne para ele. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra. Diz assim, versículo 2. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devastidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, que é bênção, né? Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não te vergonha de ter abandonado Deus, né? Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o meu amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas. Mas cometes maldade cometes maldades a mais não poder. Eu vou ler de novo. Conservarás para sempre a tua ira? O povo orando para Deus, Deus falando, né? Vocês oram assim para mim. Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas. Olha o que Deus diz para eles. É assim que vocês me falam, né? Mas cometes maldade a mais. Irmãos, isso aqui é muito forte. Ele está dizendo, vocês estão orando, pedindo misericórdia para mim, mas ainda conseguem se prostituir, fazendo maldade, seitas que até matam criancinhas, mas na hora que o desespero aperta, aí volta para Deus e pede misericórdia. Ele está dizendo aqui, tem que se converter.
voltar para ele, mas parar de fazer a maldade, irmão. Isso aqui é muito forte. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Jeremias falando. Disse mais o Senhor nos dias de Josias, o rei Josias, né? Viste o que fez a pérfida Israel? A pérfida Israel, por quê? Porque estavam contaminados atrás de ídolos, de outros deuses. De orgias, de bel prazer, de prazeres carnais, está aqui a pérfida Israel. Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A pérfida irmã Judá viu isto. Quer dizer, Israel e Judá estavam na mesma situação. Judá e Israel estavam na mesma situação, corrompendo a sua fé. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel. E lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesmo se foi e se deu à prostituição. Que a gente sabe que os reinos se dividiram, né? Israel e Judá se dividiram. Mas, olha o que acontece com a misericórdia do Senhor. Versículo 9. Sucedeu que pelo ruído da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Irmãos, aqui a gente não está falando de homem e mulher, adultério. Aqui eles usam muito, Jeremias usa muito a palavra prostituição para falar sobre a traição da fé de Israel e de Judá contra o Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Quero que os irmãos entendam aqui, ó. A prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras. Irmãos, isso aqui é muito forte. Se você entender isso, você vai parar de fazer a mesma coisa e adorar somente a Jesus que morreu, mas ressuscitou, está vivo, está aqui entre nós, ouvindo nós. Só basta conversar com ele, pedir para ele. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Mas ele diz aqui, ó, tu poluiu o ruído da tua proteção, poluiu a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores, madeira. Alguém conhece? Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim. A sua falsa irmã Judá, mais fingidamente ainda, diz o Senhor. Você conhece alguém que tem espírito de engano, que acredita que consegue mentir para todos? Não, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus, mas de uma mesa, tu não tem como beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. De uma fonte não tem como jorrar água doce e salgada. Ou é doce ou é salgada. Ou é crente ou não é crente. Ou adora somente a Jesus ou não adora. Já adoro Jesus, mas está lá na frente de uma pedra, adorando a pedra. Porque a pessoa em si, o nome santo, que foi um santo mulher, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um profeta, um missionário na terra, que morreu e está aguardando o juízo final, não pode voltar e nem te ouvir. Salmo 115 diz que os santos estão dormindo, estão na região do silêncio. Eles não podem te ouvir. O único que pode te ouvir é Jesus. Tem mais algumas pessoas que adoram a outros deuses e eles vêm e te enganam, porque não são eles, são demônios. Irmãos, é muito forte, mas é Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Porque é a Bíblia que nos ensina isso. É que pegam versículos isolados e começam a adorar pessoas que não merecem ser adoradas. Elas são respeitadas por nós. Paulo, Pedro, Tiago, João, Marcos.
Mateus, todos os discípulos, João Batista, o grande mártir da igreja, que até Jesus testemunhou, né, através das suas palavras, que antes dele não haveria, depois dele também não haveria homem tão íntegro, homem tão justo e fiel ao que Deus mandava falar. Então, irmãos, existe sim, só que nós não podemos adorar a eles, nem clamar a eles, nem pedir a eles algo, porque eles não nos ouvem. Isso é Bíblia. O único que nos ouve é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Fora isso, há entidades, há potestades, há principados, há muitas coisas que ouvem. Invocados podem fazer um estrago na sua casa. E Deus aqui fala sobre isso, através da boca de Jeremias. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, Jeremias falando, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Por que Israel se mostrou mais justa? Vamos ver? Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e dize, olha o que Deus falou para Jeremias, irmão, a misericórdia, os olhos do Senhor sabem onde está sendo sincero de coração e onde não está, tá aqui, mas vai e apregou estas palavras para o lado do norte e dize, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Ele se ira, mas se você se arrepender, ele tem misericórdia, e ele te perdoa, mas basta vir o arrependimento. Se não houver arrependimento, a ira do Senhor é certa. Versículo 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece a tua iniquidade. Iniquidade é o pecado que deixa de ser pecado. Você começa a praticar, achando que não é mais pecado e vira uma iniquidade. Então, somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E te prostituíste com estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Aqui ele usa muito debaixo de toda árvore frondosa, irmãos, porque eles fazem embaixo das oliveiras em Israel altares a deuses, a outros vários deuses. Ali eles sacrificam crianças ao deus Moloque, fazem vários rituais. Então ele diz, prostituir-se embaixo das árvores frondosas, porque até hoje as ruínas dos altares a estes deuses estão lá, para quem vai visitar Israel. Versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Irmão, isso aqui é muito forte. Ele declara, estás me traindo, mas eu sou teu esposo, minha noiva. Ah, Jesus querido. Jesus amado. Por isso que eu sempre digo, irmãos, Mateus 25 não fala sobre a igreja em si. Fala sobre a grande noiva, a maravilhosa noiva do Senhor Jesus, que é Israel, que é os filhos escolhidos, que é a consagrada. Nós somos as prudentes que estão ali, que vamos ser convidadas para a boda. Nós somos os convidados para a boda. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ter lamparinas acesas, porque naquele grande dia que ele voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para essa boda, para esse grande encontro, nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas, as 5 prudentes do Mateus 25. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Já está acabando. Dar-vos-ei pastores, irmãos, olha só. Tornarei 1 a cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração,
que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe servirá à mente, ela não lhe virá à mente, a arca do Senhor. E não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Isso aqui é uma profecia que se cumpriu depois de Jesus, irmãos, porque não é necessário mais uma arca, um símbolo, algo que esteja ali para simbolizar a presença de Deus, porque a presença de Deus está aqui, ó, através do nosso amigo Espírito Santo. Se você não tem a presença do Espírito Santo, você é uma casa vazia. Você é triste, você não consegue vencer as tribulações da vida. Você passa por angústia. No mundo tereis aflições. A Maméria já passou e você também já deve ter passado. Mas com a presença do Senhor, você passa pela prova dando glória a Deus. Você passa por câncer, você passa por perca de visão, você passa por queimaduras severas, você passa e nada lhe atinge. Você olha... Ontem mesmo, irmãos, eu vou dar um testemunho nesse vídeo. Já tá acabando. Eu derramei uma panela de água fervendo do joelho para baixo. Para a honra e a glória do Senhor, irmãos. Eu não estou aqui para mentir porque foi verídico e testemunho. A minha perna não tem uma bolha. Claro, eu derramei vinagrinho ali, né? Passei pomadinha. Nada aconteceu, não tem nada. É como se eu não tivesse derramado uma panela de água fervendo de fogão a lenha. Irmãos, é livramento de Deus para quem tem presença do Senhor. Eu não estou aqui para me exaltar, não, irmãos. Que eu diminua e Ele cresça. Mas se você crê nos livramentos de Deus, aquele que guarda essa santa palavra, Ele é guardado, irmãos. Ele é guardado. E não estamos à mercê de não acontecer nada. Porque o inimigo está todo o tempo tentando a nossa fé, tentando nos desanimar. Mas nós temos que ser perseverantes. Aleluia. Não será preciso uma arca e não se fará outra. Versículo 17. Naquele tempo chamará a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que darei em herança a vossos pais. Mas eu, a mim, me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, e mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Aleluia. Que palavra. Versículo 20. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te ouviste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, olha irmãos, versículo 22 do capítulo 3, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque, vimos Pai, Filho, Espírito Santo, ó. Eis aqui, vimos ter contigo, porque tu és, meu Deus, o Senhor nosso Deus. Volta a fé ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, ao amigo Espírito Santo que hoje se encontra na terra para nos consolar, nos guiar, nos orientar, como é que é a palavra certa? Agora fugiu a palavra. Nos orientar, nos repreender,
Glória a Deus, veio a palavra. Nos repreender, porque ele açoita, ele repreende o filho que ama. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. É isso que ele quer que nós falamos para ele. Na verdade, os outeiros não passaram de ilusão. Os outeiros, né? Os salões de baile, as orgias, muitas coisas, né, que ele aqui simboliza, os outeiros, não passaram de ilusão, nem as orgias das montanhas, com efeito no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado e os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa ignomia. Ignomia, irmãos, é uma grande desonra. O povo de Israel, o Senhor está pedindo, fale para mim, que vocês se arrependem da ignomia, se arrependem da desonra que vocês fizeram para mim, adorando a outros deuses e saindo da minha presença. E aí ele está ensinando como que ele queria que Israel orasse. E aí ele diz, fale isso, deitemo-nos em nossa vergonha e cobramos-nos a nossa ignomia, né, a nossa desonra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Ele só quer que você faça uma oração sincera. Ele só quer que tu confesse o teu pecado, assim como ele está devorando a sua alma, devorando o seu pensamento, a sua consciência. Conte tudo para Deus. A fidelidade do Senhor irá te alcançar. A misericórdia do Senhor irá te alcançar. E ele não rejeitará jamais uma oração sincera. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 4 de Jeremias. Fiquem na paz do Senhor Jesus, queridos.